E como já mencionei anteriormente, hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, lembrada desde o século IV como sinal da unidade da Igreja fundada sobre esse apóstolo. Por isso, a entrevista de hoje é para abordar a riqueza e o significado da cátedra, que se encontra no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Nós vamos receber agora, de forma remota, o pároco da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, no Pará, Padre Aldo Fernandes. Ele que é professor de Eclesiologia e Teologia Fundamental na Faculdade Católica de Belém. Padre, seja bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington. Boa tarde ao senhor e a todos os que assistem a programação da TV Pai Eterno. Padre, a gente começa perguntando sobre o significado dessa festa de hoje. Acredito que é mais do que celebrarmos um móvel, nós celebramos algo com um sentido bem mais amplo, não é mesmo? Sim, porque se trata de uma festa eclesiológica por excelência. A Cátedra de São Pedro emite uma mensagem a partir da própria Basílica de São Pedro em Roma, que não é a catedral do Bispo de Roma, mas é aí que se encontra este símbolo que visibiliza também a unidade de todas as igrejas com a igreja onde o Bispo de Roma está, nos configurando naquela unidade, apostolicidade, catolicidade e, por que não dizer, a própria santidade da igreja, que de lá provém e aí se concentra, recolhendo e promanando todo o dom do Espírito para o bem do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, a Cátedra de São Pedro é bem mais do que talvez até a exiguidade da liturgia e do tempo nos permita celebrar. Perfeito. E quando nós falamos desta realidade histórica, quando surge no decorrer da Igreja essa importância de se celebrar a festa da Cátedra de São Pedro? Nós sabemos que está relacionada a uma pessoa, no caso o próprio apóstolo Pedro, e também tem suas raízes bíblicas, né? A partir da confissão de Pedro. Queria que o senhor falasse um pouco também desta relação, tanto do ponto de vista histórico da celebração no calendário da Igreja, mas também do ponto bíblico, por assim dizer, que nós lemos hoje, por exemplo, no Evangelho. Então, eu diria que dividíssemos nossa conversa em três partes. A primeira, dedicada ao próprio apóstolo, Pedro. A segunda, a cátedra. E a terceira, a festa. Antes de tudo, partamos do Evangelho. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, de 13 a 19, encontramos Jesus com os discípulos a caminho de Jerusalém e em Cesareia de Filipe, naquela região, fazem uma pausa. Jesus indaga os discípulos porque quer saber qual é a opinião pública corrente sobre ele. E os discípulos dizem aquilo que ocorre no dito popular, que Jesus tem jeito de profeta, parece com o profeta Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Há quem diga até que ele parece com João Batista, que ressuscitou, e assim por diante. Jesus faz um passo mais além e mais para dentro do coração de cada um deles e pergunta: e para vocês, quem sou eu? Ali se inaugura praticamente a cristologia, mas também chega a um ponto de inauguração a eclesiologia, porque, em nome dos outros, e inspirado pelo próprio Pai Eterno, disse Jesus, Simão responde que Jesus é o Cristo, o Filho, o Messias de Deus Pai. Jesus faz um grande elogio a Simão, dizendo que não foi nem a carne, nem o sangue, nem
as genialidades humanas dele, dons naturais que o revelaram, mas o próprio Deus, que por meio dele fez esta profissão de fé. Pedro então se torna porta-voz do próprio Pai, que quer revelar o seu Filho. Estamos em contexto revelatório cristológico. Jesus então diz que Simão, filho de Jonas, vai ter um outro nome: Quefá, Cefas, Pedro, pedra. Estão um diante do outro o fundador e o fundamento daquela que será a eclesia, a convocação, a assembleia dos chamados para ouvir a voz do Pai no seu Filho, que terá um vigário, aquele que fará as vezes do próprio Cristo, já para confirmar os seus irmãos discípulos, os atuais e os futuros, na mesma fé, que ele professou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus blinda a igreja com a sua palavra. Diz que a Simão Pedro vai ser concedido um poder de ligar e desligar, de forma que o que ele afirme na terra, o céu convalida. Jesus praticamente transfere para Pedro os seus poderes, a potestas clavium, o poder das chaves. Vai dar a ele as chaves do reino dos céus. A igreja estará a partir dali blindada, de forma tal que nem os pecados da gente conseguem destruí-la, nem as maiores forças inferiores, infernais, poderão prevalecer contra a igreja. A igreja, então, está blindada pelo seu fundador. Simão vem de Shimon, e Shimon de Shema. E Shema é o verbo hebraico que, traduzido em português, se diz ouve. Simão, então, é o ouvinte, é o discípulo. Ora, ninguém melhor do que ele para ouvir e fazer tudo o que o Filho amado disser. É assim, então, que, daí em diante, Pedro se torna um príncipe, um principal entre os apóstolos. Mais tarde, a sigla PA, Papa, não vai dar nome ao seu sucessor. Vai ser a sigla do que a sua função significa. Pedro, apóstolo, o principal entre os apóstolos. É assim, então, que temos Pedro, que se tornou testemunha da ressurreição com os outros apóstolos. Pedro de Jerusalém vai morar em Antioquia. Lembrar que os Atos dos Apóstolos dizem que é lá que pela primeira vez os seguidores de Jesus serão chamados de cristãos. É aí também que a partir do século III se estabelece, após a morte de Pedro, claro, uma data para celebrar a cátedra, a sede. E então aqui vamos para a segunda parte da nossa conversa, o lugar de onde Pedro ensina, governa, dirige a igreja. A igreja que tem sobre a sua profissão de fé o seu fundamento para a firmeza de todos aqueles que aderem a Cristo pelo batismo e crescem nela, nutridos pela Eucaristia, e a fé batismal alcança sua maturidade na confirmação, no crisma, e se poderá assumir, de conversão em conversão, pela reconciliação, os compromissos da vida religiosa, do sacerdócio, do matrimônio, como também dirigir-se à casa do Pai através do viático para a vida eterna e até encontrar o alívio do Senhor na oferta da graça da unção dos doentes. Praticamente aqui a teologia conjuga e harmoniza a eclesiologia e a sacramentologia.
A igreja é sacramento do próprio Cristo vivo. Ela é o corpo dele, disse São Paulo na carta aos Colossenses 1, de 15 a 20. Então temos uma festa riquíssima do ponto de vista bíblico, teológico, que, colocando o fundamento na sua sede, na sua cátedra, manifesta não somente um ponto de unidade, mas também de segurança no ensino, no magistério. Pedro ensina com sabedoria e fala com amor. Claro, por isso a igreja quer celebrar o local, o locus teológico daquele encontro com a própria palavra do fundador, que é Jesus. Então, daí também vai amadurecendo, até que no Concílio Vaticano I se consolide e se afirme dogmaticamente que o sucessor de Pedro, o Papa, tem o dever e tem o carisma de confirmar os fiéis na fé, sem poder induzi-los a erro em matéria de doutrina e de costumes, de moral. Daí o dogma da infalibilidade papal, que não esmaga ninguém, pelo contrário, dá para todos nós uma respiração muito reconfortante e a certeza de que estamos no caminho certo, no percurso da história da nossa salvação. Padre Aldo, Pois não? Quando a gente ouve o senhor falar, eu gosto muito de ouvir principalmente a reflexão do ponto de vista da eclesiologia, destas realidades próprias que compõem a riqueza da igreja. Falando sobre este ponto em específico, a infabilidade papal. Quando nós procuramos, quando nós lemos sobre a festa da Cátedra de São Pedro, haverá muitos sites, muitos livros que definirão como símbolo da infabilidade papal. Por que a Cátedra de São Pedro é símbolo dessa infabilidade que é reconhecida ou, por assim dizer, confiada ao Papa? Nós todos temos sede de firmeza, de coisa segura, infalível. Nós todos desejamos chegar à totalidade da verdade, a caritas in veritate e a veritas in caritate, a caridade na verdade e a verdade no amor, não é? Por isso, aos poucos e ao longo do percurso da história da Igreja, desde aquele terceiro, quarto século da Igreja, a presença de um vetor, de alguém com quem a gente se confrontasse, por exemplo, Santo Agostinho, mas também São Jerônimo, são testemunhos da consulta a Pedro. Este ir a Pedro, que gera inclusive as visitas ad limina apostolorum, não é? Fazem com que vá pouco a pouco crescendo a convicção de que Jesus tinha que dar a Pedro, agora substituído, sucedido legitimamente pelo bispo de Roma, o carisma, o serviço de manter íntegra, infalível, a fé recebida, preservada para transmiti-la. Daí vem a noção de tradere, de traditio, de tradição, porque o acúmulo das verdades reveladas na Sagrada Escritura, no período da patrística, no magistério dos concílios e dos papas e de teólogos, portanto, no magistério teológico, que foi enriquecendo o depositum fidei, o depósito da fé da Igreja, precisava de um guardião. É grande demais o mistério da nossa fé para que se titubeie por aí em teolegômenos, em axiologia, desculpe o termo, não é? Em pareceres sem responsabilidade e sem amparo
de uma verdade dogmática. O dogma é um serviço. E nós temos, então, na Santa Sé, na cátedra e no catedrático, que é o Santo Padre, e também, por meio dele e em comunhão com ele, os bispos, os nossos bispos, a certeza de que não erraremos caminho. Isso é muito bom. Todas as pessoas, todos os que estão nos assistindo agora, têm necessidade disso. Querem encontrar isso no seu pai, na sua mãe, no seu pároco, no chefe do seu trabalho, na sua professora ou professor ou diretor. Nós todos temos necessidade de nos confrontar com alguém que a gente tem certeza que não nos fará errar o caminho. E Padre Aldo, quando somos chamados a fazer esse mergulho no sentido e bebermos da riqueza do ensinamento da Igreja sobre esta festa que celebramos, nós podemos compreender também, e aí eu pergunto ao Senhor, porque essa é uma questão que algumas pessoas trazem, quando falamos primeiro da unidade da Igreja e da relevância da festa da cátedra em relação a ser esse símbolo da unidade. E aqui, quando falamos da Igreja, nós não estamos falando das outras denominações protestantes ou não cristãs. Nós estamos falando daquilo que é próprio da nossa igreja, né? Enquanto pequenas igrejas particulares. Eu queria que o senhor pudesse trazer essa dimensão da unidade também para a reflexão. Eu partiria do conceito paulino de igreja-corpo, presente seja na carta aos Colossenses, como também no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Mas tem outras imagens, como família de Deus, da carta aos Efésios, construção de Deus, e assim vai, para nos ajudar a compreender até o nexo intrínseco necessário para a firmeza de um prédio, como também de uma família, e, se quisermos de uma maneira até mais pericial, clínica, entender a necessária integralidade do nosso corpo, a integralidade orgânica do corpo, de forma que os pés e a cabeça participam de um ordenamento hierarquizado, harmônico, de cuja beleza e lei um não vive, não funciona bem sem o outro. Assim, não há dívidas, e a diversidade não é humilhação, pelo contrário, é complementaridade, e é aquilo que atualmente está amadurecendo através da ajuda do Papa Francisco para toda a Igreja, com a convocação do próximo sínodo em 2023, da sinodalidade. Sina, odus, caminhar juntos, nos coloca então diante deste mistério fascinante, bonito, tão necessário hoje no mundo esfacelado, não é? Desagregado, dividido, que é acertar juntos, até, se preciso for, errar juntos e depois consertar juntos. Não ter medo, porque o juntos vale mais, o juntos fortalece, o juntos ajuda a encontrar a verdade que não é eivada de individualismos, de egolatrias, de psicodelismos, não é? De arbitrariedade unilateralista. Isto tudo faz mal às sociedades, às instituições, às famílias, às pessoas. A Igreja, então, tem no Santo Padre o sinal visível da sua unidade. E se isso vale, Padre, para a Igreja Católica, o próprio nome katerolós, que vem de holismo, que sugere estar aberto para todos, para o universo, por que não, eu diria, do Santo Padre, não se pode um outro patriarca ortodoxo ou um pastor evangélico sensato e ávido de toda a verdade, de todo o bem, do essencial do seu Senhor Jesus,
amado, muito amado pelos pastores, pastoras de outras igrejas, mas também pessoas até de outras religiões que não pertencem e não comungam da nossa doutrina. Como não encontrar, eu diria, no Santo Padre, e até o Santo Padre nos outros seus colegas do Colégio de Seguidores de Jesus, não é? Verdades válidas para todos. Para nós católicos, todavia, nós temos este ponto de partida seguro, entre aspas, nos orgulhamos disso porque estamos bem, nos sentimos bem como católicos assim. Se alguém está incomodado, saiba que nós estamos muito tranquilos, estamos muito felizes, porque sabemos que indo com o Santo Padre a gente não erra. Não é verdade. Padre Aldo Fernandes, eu confesso que nós poderíamos passar a tarde ouvindo o senhor, porque é muito agradável ouvi-lo, até pela segurança com que nos ensina, nos ajuda a mergulhar nesta realidade. Acredito que voltaremos a falar mais vezes aqui no nosso programa. Forte abraço ao senhor, que é professor de Eclesiologia e Teologia Fundamental na Faculdade Católica aí de Belém, e de um modo especial a todos os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, no Pará. Um abraço, padre. Obrigado, padre. Um abraço para o senhor.